Ele foi comandante da polícia mais temida de São Paulo, o Batalhão Tobias de Aguiar, a Rota. Da experiência à frente do grupo de elite da PM surgiu o livro Quartel da Luz, Mansão da Rota. Eu recebo nos estúdios da IRGT o Coronel Telhada. Olá, Coronel, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da IRGT. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Coronel, 650 páginas, tem muitas histórias aqui. Queria que você contasse o que você colocou nesse livro e o seu trabalho de pesquisa frente aí à Rota para poder contar a história da Rota. Olha, não são muitas páginas, na realidade eu tive que reduzir muita coisa. O Batalhão Tobias de Aguiar, ele foi fundado em 1891, dia 1º de dezembro, portanto há mais de 120 anos atrás. Nesses 120 anos de história, a história do batalhão se confunde com a história de São Paulo e do Brasil. Então, para nós colocarmos isso num livro, não foi fácil, eu tive que deixar muita coisa de lado. Por mim, o livro teria mais de 1000 páginas. Mas... Foi aí, você estava me contando, né, Coronel? Foi aí uma dedicação de 2 anos. Foram, né? 2 anos, porque na realidade eu estava comandando o batalhão, eu fui para a reserva agora em novembro, devido a uma mudança na lei, eu acabei sendo aposentado. Mas esses 2 anos e meio que eu estive à frente do batalhão, praticamente todo dia, das 7, das 8 da noite até 10, 11 horas da noite, eu ficava escrevendo. Foram 2 férias que eu deixei de lado para ficar escrevendo sobre o batalhão. É uma coisa que eu tinha vontade desde tenente, Viviane, porque eu fui tenente na Rota há muitos anos. E desde aqueles anos, desde os anos 90, anos 80, eu já tinha esse interesse em escrever um livro, porque a história do batalhão é muito bonita. E muitas pessoas passam ali na Avenida Tiradentes e vem aquele quartel amarelo grande e não sabem, muitas vezes nem sabem que ali é a Rota. E aquele quartel, chamado Quartel da Luz, porque está no bairro da Luz, ele tem uma história muito linda, muito intensa, muito forte. E foi o que a gente procurou colocar no livro para que as pessoas conhecessem um pouquinho mais da história do batalhão, da Polícia Militar e vissem que ao longo desses mais de 100 anos, 120 anos, inúmeros homens deram suas vidas, deram sua saúde em prol da segurança da população. Então não é de hoje que a Rota vem trabalhando com a população sempre, desde a criação do batalhão. O Batalhão Tobias de Aguiar vem se sacrificando, vem dando seu sangue, no sentido total da palavra, em prol da segurança, em prol da tranquilidade da população de São Paulo. Coronel, eu queria comentar com o senhor, porque ano de eleição, o IBOP fez uma pesquisa aí junto aos eleitores, identificou que além da segurança, as drogas também são as grandes questões aí que o eleitor quer que sejam debatidas durante as eleições, né? Na questão da segurança, o senhor mesmo aposentado, o senhor continua acompanhando aí os casos de violência aqui na cidade de São Paulo. O que o senhor acha que precisa ser feito, não só no caso de São Paulo, mas nas grandes cidades? O que precisa mudar para dar mais segurança aos moradores? Olha, é preciso que haja uma mudança de postura antes de tudo. A polícia ela tem trabalhado forte, ela precisa trabalhar mais forte, a polícia nunca pode deixar de trabalhar. Eu acho que a população tem que exigir sempre mais trabalho da polícia, mais disposição, porque a polícia trabalha muito, mas é sempre necessário trabalhar mais. Mas uma coisa importante que eu vejo no Brasil, hoje aqui, é uma mudança de postura. Nós precisamos rever alguns conceitos, rever algumas leis, legislação. A nossa própria, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, precisa ser revisto. Hoje é inadmissível nós estarmos aí com menores de 16, 17 anos cometendo crime hediondo e sendo tratados como crianças inocentes. Nós temos que mudar isso. É inadmissível nós termos uma Cracolândia. Qual que é a idade ideal aí? Olha, eu gosto muito do sistema americano. Lá eu acho que o sistema americano, eu não sou formado em direito, eu sou policial militar. Eu acho que, hoje em dia, uma criança de 12, 13 anos, ela já tem perfeitamente a noção do que é certo e errado. Com a informação que nós recebemos hoje, através da mídia, através da televisão, através de todos os meios de comunicação que nós temos, um menino de 12 anos, ele já tem perfeita consciência do que é certo e errado. Ele tem como responder isso. Tanto que para votar eles querem pôr 16 anos, para a carteira de habilitação eles querem 16 anos. E quando se fala em maioridade penal, fica essa briga toda aí. E está aí um monte de crianças, entre aspas, né, que são maiores do que a gente, sim, mais fortes do que a gente, matando o pai de família, estuprando e cometendo inúmeros crimes, muitas vezes em conluio com maiores de idade. O que acontece? Tem 2, 3 maiores e um menor. Quando a polícia prende, foi sempre o menor que atirou, foi sempre o menor que roubou, era o menor que estava com arma. Por quê? Porque não acontece nada com ele. Ele vai ficar recluso 1 ano, alguns meses numa casa de internação, quando faz 18 anos está liberado, não tem nada, limpinho. E o maior passa também sem sofrer nenhuma punição, porque foi o menor que fez tudo. Então precisa rever muita coisa, Viviane. Eu acho que o Brasil ele precisa de uma revisão em todos os seus conceitos.
morais, doutrinários, porque a gente que esteve viajando, a gente nota que o povo aí fora não é assim, tá? A gente nota que na Europa, na Ásia, alguns países que sofreram com guerras, com vários problemas sérios, eles levam com muita seriedade o problema da segurança, porque eles sentiram isso na pele. Infelizmente, nós estamos sentindo isso agora, nós estamos com uma guerra civil declarada aí. Milhares de pessoas morrendo por ano na mão de criminosos, milhares de pessoas morrendo por ano no crime. E agora que a população, agora que as autoridades estão percebendo que se nós não mudarmos posturas, se nós não mudarmos a legislação, nós não vamos botar ordem na casa. Não adianta a polícia trabalhar com firmeza, a polícia trabalhar com intensidade, se nós não tivermos uma lei forte, uma lei que faça realmente o criminoso temer pelo castigo. E, Coronel, ainda a questão do Ibope, da pesquisa do Ibope, também identificou aí as drogas, né? E na cidade de São Paulo, aí o senhor deve ter acompanhado aí, especificamente na cidade de São Paulo, o caso aí da Cracolândia, né? No centro de São Paulo, que foi desfeita. A Polícia de São Paulo teve a intenção aí de desfazer aí a Cracolândia. Agiu certo o governo do Estado? Olha, antes de assumir o comando da rota, eu comandei 2 anos o 7º Batalhão, que é o batalhão que faz o policiamento na área central de São Paulo. Eu fiquei praticamente 2 anos dentro da Cracolândia. Eu trabalhava toda noite, de madrugada, fazia operações. Teve noites que nós chegamos a prender 200, 300 pessoas. E, devido à legislação, nós levávamos para o distrito, o delegado não podia fazer nada, era feita uma averiguação, aqueles 300 indivíduos eram liberados e voltavam para a rua. A polícia trabalhou forte, o Estado trabalhou forte nessa limpeza do centro da cidade. Mas eu vejo o seguinte, Viviane, isso não vai resolver muito não. Vamos deixar o tempo, eu posso estar enganado, não sou dono da verdade, mas vamos ver, o tempo vai passar e esses problemas perdurarão. Por quê? Nós precisamos de uma legislação forte, essas pessoas são doentes, essas pessoas têm que ser recolhidas, mesmo contra a vontade, porque a legislação fala o seguinte, a pessoa ela só vai ser tratada se ela quiser. Aquelas pessoas que estão na Cracolândia, elas não têm mais condição de ser tratadas como pessoas normais, elas são doentes, elas não tomam banho, elas não usam banheiro, são elas zumbis, elas não verdade, comem. né? Como é que uma pessoa que não cuida do seu corpo pode dizer que essa pessoa tem sã consciência do que vai fazer? Ele não cuida dele. Então, eu entendo que essas pessoas são doentes, têm que ser tratadas como doentes, têm que ser recolhidas, internadas sob coação, tratadas à força para ver se dá para aproveitar essas pessoas. Porque é inadmissível, você está passando na rua, você que é uma pessoa que trabalha, família e tal, você passar de repente ser atacada por 2, 3 indivíduos que, coitados, são doentes. Sinto por eles. Eu tenho que pensar na população decente, na população trabalhadora. Os que estão fora da legalidade da lei têm que ser tratados com rigor da lei. Então a legislação ela precisa rever muita coisa, principalmente com drogas, com tráficos, com armas, enfim. Precisamos rever muita coisa nessa parte para que a gente traga mais segurança e sensação de segurança à população e mais tranquilidade a todo paulistano e todo brasileiro. Coronel, era essa a sua sensação aí frente à rota? Você tinha um trabalho você prendia os bandidos, quantos confrontos aí o senhor já não participou, prendia o bandido e quando ele ia à justiça para ser julgado, ele era liberado, como você até comentou aí, a maioridade penal, o adolescente que ainda não tinha idade para ser julgado. Essa é a grande decepção aí do policial, quando sente que fez o dever, prendeu o bandido, mas que a justiça acaba retornando nas ruas? Olha, a rota é um caso um pouco mais assim à parte. Nós que somos policiais de rota, que é o do batalhão Tobias de Guerra, nós agimos em ocorrência de maior potencial ofensivo. Então, na realidade, quando uma viatura de rota age numa determinada ocorrência, é uma ocorrência que tem um roubo, tem um sequestro, tem indivíduos armados, indivíduos com crime organizado. Então, normalmente, essa ocorrência, o desfecho dela é diferente. Dificilmente, quando você pega uma ocorrência de rota, o indivíduo é liberado, porque o crime é um crime mais pesado, mais hediondo. Mas como policial militar, várias vezes em rádio patrulha que nós estivemos trabalhando, tivemos a infelicidade de prender um indivíduo, conduzi-lo ao distrito, muitas vezes chegando no distrito, o advogado já estava esperando aquele indivíduo, e o delegado ele é obrigado a cumprir a lei. O delegado não pode trabalhar, nenhum policial pode trabalhar fora da lei. O delegado ele é obrigado a seguir a lei. E muitas vezes a lei facultava o criminoso. E nós tivemos inúmeras situações do criminoso ser liberado antes da gente. O delegado fica numa situação difícil, mas nós entendemos isso também. Então, por isso que eu falo, muitas vezes a população fala, poxa, a polícia veio e não faz nada. A polícia ela age dentro da lei. O que precisa ser revisto são os conceitos legais, entendeu? Porque a população grita que precisa tomar providência, a população grita, precisamos mudar o Brasil, realmente precisamos. Então vamos pensar em quem a gente vota, vamos pensar no que nós queremos para o Brasil, porque não adianta a gente ficar com dó, coitado, o menino caído na rua, coitado, o indivíduo preso. Muita gente fala o seguinte, Viviane, o cidadão não teve uma oportunidade.
Ele virou ladrão, virou bandido porque ele não teve uma oportunidade. Eu não concordo. Eu venho de uma família humilde, meus policiais vêm de família humildes. Nós temos hoje inúmeros exemplos disso, de pessoas que vêm de família humildes, trabalham, se formam, são pessoas decentes. E temos inúmeros casos, inúmeros exemplos de pessoas que vêm de famílias abastadas, famílias conhecidas e se entregam ao crime. Então o crime, muitas vezes, ele é imposto para a pessoa, mas na maioria das vezes ele é opção. Tá? Eu sinto muito por aquela pessoa que foi criada numa situação difícil e não teve oportunidade na vida. Mas eu não quero que meu filho morra na mão de um indivíduo desse para justificar a tristeza dele. Eu sinto muito, para isso existe a lei. A lei tem que ser cumprida, a lei tem que ser melhorada. Nós não podemos aceitar que o errado seja certo. Nós não podemos justificar o erro do criminoso porque ele teve uma infância pobre, porque ele sofreu abuso quando era criança. Não, nós não podemos aceitar isso. Nós, cidadãos decentes, temos que exigir que a lei seja cumprida, temos que exigir que as pessoas de qualquer nível social e hierárquico cumpram a lei. Não podemos aceitar que pessoas que estão, de repente, em postos chaves façam coisas erradas e passem batido também. Então, eu acho que no Brasil está despertando para esse lado, da sociedade está despertando para esse lado de que nós queremos o que é certo. Nós somos as pessoas nós somos os mocinhos da história. Nós não podemos aceitar que o criminoso saia como coitado e o policial, o trabalhador decente, seja encarado como o errado da história. E justificar o erro é uma coisa que só tem trazido prejuízo para a sociedade. Coronel Telhada, queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias e, por favor, a câmera aí está à sua disposição para que você convide aí o nosso telespectador para conhecer a história da Rota através do seu livro. Olha, eu que agradeço o convite, o nosso livro está aqui, Quartel da Luz, Mansão da Rota, é um livro que nós fizemos com muito carinho, então em várias livrarias, viu? Está na Saraiva, está na Cultura, várias livrarias, no próprio no site da Just Editora, www.just Editora, o pessoal consegue comprar também via online, né? Via e-mail, uma fase moderna, e é uma história que o pessoal vai gostar, porque fala da história do batalhão, da história de São Paulo e da história do Brasil, e tem muita aventura aqui para o pessoal ler e conhecer. Muito obrigado. Bem bacana, então, mais uma vez, muito obrigada, Coronel Telhada. Obrigado a vocês. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengT.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!